olharmos, ele não pode fazer nada. E ele diz assim, olha, a Bíblia diz isso, que todas as pessoas do mundo vão ouvir essa palavra. Então ninguém vai deixar de ouvir a respeito do amor de Deus, a respeito da sua graça, a respeito do desejo que ele tem, mesmo que a gente seja os piores dos piores. Aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e a libertar os cativos. Sempre caminhar sobre os montes para levar o Evangelho de Jesus. Dele, vamos puxar um junto a ele, e mais do que isso, dar um novo coração, uma nova vida, novos amigos, uma família aqui para acolhê-lo de todo o coração. Tá? Muito obrigado. Abençoa ele, os planos que o Senhor tem para a vida dele e o coração novo. Tá? Fala novamente, dá um novo coração para ele. Tá? Jesus, nós somos gratos pela vida e a lição. Amém. Pode falar, meu amigo. Pode falar. Coração do Pai. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega. Uma boa noite. Nós estamos começando mais um culto de oração. Vamos começar com bastante alegria e vamos cantar um cântico, depois nós vamos cantar 2 hinos, mas antes nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir que a Elisângela ore a Deus nesse momento e após essa oração, nós aqui, vocês aí no lar de vocês,
nós vamos louvar a Deus através dos cânticos e dos hinos. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado por mais oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa para te louvar, te adorar e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Abençoa, Senhor, a todos que estão em casa, Pai, para assistir esse culto. Que eu possa, Senhor, falar no coração de cada um, meu Deus. Ó Pai, toma a nossa direção, que possamos fazer o melhor para Ti, ó Deus. Então eu peço, Senhor, que o Senhor possa falar através do pastor, para cada um de nós, ó Deus, que possamos colocar nossos corações em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estar reunidos, Pai, mesmo à distância, Pai, mas te louvando e te adorando, porque o Senhor, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar com Nosso Deus é Soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Novamente, desde o início. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus.
469 do cantor. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois que tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em o seu pendão, firme sempre até morrer, eis formado já malignos batalhões, do grandioso valor, guerreiros hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, porque estão prontos a sofrer, nem alberguem o seu pendão, terem sempre até morrer. Nós sejamos todos a Jesus reais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor sem temor, porque são prontos a sofrer, em alberguem o seu pendão, terem sempre até morrer. Agora o 506. Junto ao trono de Deus preparado, tens cristãos um lugar dado a ti, a prazeres da gozo exaltado, a delícias profusas ali, sim ali, que seus anjos fiéis rodeados, enxergado
Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que Jesus sua graça nos dá. Pois ali, todos cheios de amor, de ternura, nesse amor demonstrado na cruz, nos escuta, recebe Jesus. Amém? Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. O pastor André vai nos trazer a palavra. Graça e paz, boa noite a todos que estão assistindo nesse momento. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 4. Mateus, capítulo 5 e o versículo de número 4. Na verdade, eu estava pregando essa mensagem na semana passada. Na quarta-feira passada, nós tivemos um problema aqui na internet. Então hoje, como eu estava só no início da mensagem, hoje nós vamos dar continuidade à pregação da semana passada. E o texto é Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 4, que diz assim, o Senhor Jesus dizendo: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu vou repetir, Jesus dizendo a segunda bem-aventurança aqui, no monte que levou o nome de Monte das Bem-aventuranças, e não sabemos a ordem ao certo, se foi essa ordem que Jesus disse, ou se Mateus registrou para nós nessa ordem, mas o que eu quero chamar a atenção de todos que estão assistindo é que essas são as palavras registradas do próprio Senhor Jesus para nós, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor, ó Pai, eu quero colocar esta palavra, ó Deus, colocar a minha vida como um mensageiro do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, para que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, me esconde atrás da Tua cruz, para que somente o Senhor e a Tua palavra, ó Deus, apareça nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra quebre todo obstáculo, ultrapasse todas as barreiras e penetre em cada coração que está ouvindo nessa noite, ou que vão ouvir mais tarde, mas eu te peço, ó Pai, fale aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Então, o tema da mensagem hoje, o assunto que eu queria pensar com os irmãos nessa noite é sobre aonde está as nossas lágrimas. Aonde está as nossas lágrimas? O estudo ou as bem-aventuranças, ela, como eu já disse aqui outras vezes, ela faz parte do caráter que deve estar em cada cristão. É como se Jesus olhasse e falasse aqui as bem-aventuranças, tudo aquilo que Ele deseja ver em nossas vidas. Se nós olharmos para a palavra bem-aventurado,
quer dizer feliz ou afortunado, como eu já disse aqui também. Então Jesus está dizendo assim: feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem, ou afortunado é o homem que chora. Se nós pegarmos essa palavra e colocarmos ela no padrão desse mundo, do que o mundo pensa sobre felicidade, e olhar para a palavra de Deus e ver Jesus dizendo que nós seremos felizes ou completamente felizes se Ele olhar para nós, se Ele olhar para você e ver as lágrimas correndo do seu rosto. Se você lê livros dos heróis da fé, ou livros do primeiro século, aonde relata a vida dos primeiros cristãos, você percebe que eles viviam as suas vidas se lamentando e chorando pelos seus pecados, pela situação que andava o mundo da sua época. Não é difícil de você encontrar nos salmos da Bíblia o salmista dizendo: olha, eu banhei o meu travesseiro em lágrimas nessa noite. Olha, os meus olhos choraram. Você percebe o lamento que eles têm pelas suas misérias, pela sua vida, e pelo povo e pelo mundo que os rodeava. Às vezes nós falamos sobre chorar, ou chorar na presença de Deus, nós confundimos muitas vezes, crentes, igrejas confundem o chorar diante de Deus como você se emocionar porque você ouviu um hino, ou ouviu alguém que fala bonito, e você começou a chorar, motivado por uma emoção. E na verdade, meus irmãos, o choro que Jesus fala aqui para nós, não é um choro que parte do emocional do homem. Não é um choro que parte porque você ouviu uma canção ou assistiu um filme emocionante e você chora ali. O choro que Jesus fala aqui é um choro muito mais profundo do que nós imaginamos. Muito mais profundo. Você chorar e se lamentar diante de Deus. Mas um choro verdadeiro. Quando Jesus fala aqui, bem-aventurados que choram, a palavra choro que aparece na expressão que Jesus está falando aqui, e nessa parte, o grego nos ajuda muito, porque na língua grega tem, como na língua portuguesa, tem várias expressões ou várias palavras, né, que a gente pode usar para choro. Olha, ele está chorando, está se lamentando. Olha, está saindo lágrima dos seus olhos. A língua grega também traz essas expressões também. E quando Jesus fala que bem-aventurado os que choram, o choro que Jesus está falando, a palavra que Jesus usou para choro, é a mesma palavra usada quando uma pessoa chorava e se lamentava quando perdia um ente querido. Quando alguém muito próximo dele, da família principalmente, morresse, aí a pessoa chegava e chorava, era aquele choro inconsolável. Quando Jesus menciona bem-aventurado os que choram, Jesus usa essa expressão. É um choro
inconsolável. É um lamento que palavras não consolam. É um lamento que uma música não consegue consolar. É um choro que nada nesse mundo, a não ser vindo do próprio Deus, pode consolar aquele que está chorando. E é exatamente esse choro que Jesus espera que nós choremos. Talvez você esteja pensando aí na sua casa, mas como assim? Jesus quer que eu chore? Jesus não quer que eu seja feliz? Parece até um pouco contraditório, né? Principalmente com as mensagens que você escuta por aí afora, dizendo que você deve ser feliz, que você já viu aquela expressão? Olha, eu não sou rico, mas sou filho do dono de tudo, mais ou menos isso. Mas o meu pai é dono de tudo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer para você, ou alguma mensagem dizendo: olha, Deus chamou você para ser feliz. Deus chamou você para ser um empresário, um milionário aqui nesse mundo. E aí você vem para a palavra de Deus e vê o próprio Senhor Jesus dizendo aqui aos seus seguidores que eles serão felizes, serão bem-aventurados se eles chorar. E não é só assim sair lágrima dos olhos, é um choro inconsolável. Que choro é esse que Jesus espera de nós? O choro que Jesus está falando aqui, meu querido, é um choro aonde você reconhece quem você é, reconhece os seus pecados, reconhece as suas misérias, reconhece, você consegue olhar para Deus, olhar para o caráter de Jesus, olhar para a palavra de Deus, e você, quando compara a sua vida com a palavra de Deus, quando você compara a sua vida com o padrão mais excelente que nós temos, que é o padrão do nosso Senhor Jesus, quando você consegue fazer essa distinção de olhar para você e olhar para Jesus, e você chega à conclusão que, como eu também chego, que a minha vida está longe daquilo que Deus espera de mim. Que a sua vida está longe daquilo que Deus espera da sua vida. E quando você percebe isso em você mesmo, aí você vai diante de Deus e você se rasga diante dele, se lamenta profundamente, com um choro inconsolável, que somente o Senhor pode nos consolar. Você percebe o tipo de caráter ou o tipo de coisa que Jesus espera em nós, que Jesus espera de você? Somente quando nós alcançamos esse privilégio de ser feliz, como Jesus está dizendo aqui, feliz ou bem-aventurados que choram. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque quando nós nos encontramos nesse estado, meu querido, quando você consegue, como na passagem do filho pródigo, na história do filho pródigo, quando você consegue cair em si, como o filho pródigo caiu, quando você consegue olhar para a sua vida, olhar para Deus, olhar para esse mundo e perceber o quão longe nós estamos da casa do Pai, da presença verdadeira de Deus,
ou do choro verdadeiro, do lamento verdadeiro. Quando nós caímos em si, nós começamos então a chorar e nos lamentar diante de Deus. Aí Jesus vem com a sua palavra e diz: agora você caiu em si. Como na passagem do filho pródigo, quando ele disse, né, olha, na casa do meu pai, até os empregados dele vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. E o texto vai dizer que ele caiu em si. E após ele cair em si, ele disse: me levantarei, vou ter com meu pai, e vou dizer a ele: pai, eu não sou digno de ser chamado o seu filho, me aceite como um dos seus empregados. Glórias a Deus, queridos. Isso é o que Deus quer encontrar em nós. É um choro de lamento, é um choro de misericórdia a Deus, reconhecendo quem você é. Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me aceite. Eu vejo, né, as pessoas oferecendo Jesus. Quer aceitar Jesus? Olha, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quando na verdade, meus irmãos, é Ele que nos aceita, é o Senhor que nos aceita, como a gente é, como você é. Jesus aceita você, e Jesus começa a trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração, ao ponto de o Espírito Santo fazer com que você reconheça os seus pecados e as suas misérias. Aí você vai diante de Deus e você chora e se lamenta pelos seus pecados. E como na passagem do filho pródigo, o Senhor vem e nos abraça. Jesus vem, meu querido, porque o texto diz, né? Bem-aventurado os que choram, os que se lamentam. E o texto não termina aqui. Jesus vai terminar dizendo: porque eles serão consolados. E esse consolo é o consolo que vem do próprio Deus. É o Senhor nos abraçando. Porque quando você reconhece quem você é, quando você reconhece os seus pecados, o Senhor Jesus vem e abraça você. Ele te abraça e te recebe em seus braços. Como na passagem do filho pródigo. O moço estava chegando na sua casa, chorando, sujo. E quando ele chega perto da sua casa, ainda ensaiando as coisas que ele falaria para o seu pai, dizendo: olha, pai, eu pequei contra o Senhor. Antes mesmo que ele abrisse a boca para falar, ou chegasse na sua casa, o seu pai já o estava esperando na porta. E a palavra de Deus diz que quando o pai olhou de longe o filho voltando, o pai foi na direção do filho e abraçou, e o filho chorando, dizendo: pai, eu pequei contra o Senhor. E o pai abraçando o seu filho, onde todos ali esperavam que iam sofrer uma repreensão, que aquele menino agora ia sofrer as consequências. E o pai o abraça e dá a ordem: olha, dê um banho nele, coloque uma roupa nele, coloque uma sandália nele, coloque um anel no seu dedo. Você percebe que depois que ele caiu em si, reconheceu os seus erros, ele foi consolado pelo seu pai. É esse tipo de atitude que Jesus quer ver em nós, procura em nós. E eu queria perguntar para você: aonde está as suas lágrimas? Pelo que você tem chorado?
Qual tem sido o seu lamento? Quais têm sido as suas guerras? Como Tiago vai dizer, que nós fazemos guerra pelas coisas erradas. O próprio Tiago vai dizer que Deus espera ver em nós choro e lamento. Em Tiago, capítulo 4, versículo 9, Tiago vai dizer assim: sente as vossas misérias, lamentai e chorai, torne o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Que convite é esse de Tiago, meu querido? Que palavras são essas? Diferente das palavras que você escuta por aí, você encontra na palavra de Deus. O Tiago, o irmão do Senhor, escrevendo essas coisas, dizendo: sinta as suas misérias. É isso que Deus requer de nós. Sinta as suas misérias, se lamente, chore, tira o sorriso da sua boca e coloque um pranto nos seus olhos. Transforme a sua alegria em tristeza. É hora de chorarmos, meus irmãos. Nós estamos olhando, o mundo caminha para longe de Deus. Pessoas estão perdendo pessoas queridas, pessoas estão morrendo a cada dia. O mundo caminhando para o abismo, igrejas com as portas fechadas. E Deus vem até nós, Deus vem até você e diz: e onde estão as tuas lágrimas? Quais têm sido os motivos do seu choro? Pelo que você está chorando e lamentando, meu querido? O Senhor Jesus, lá no monte Getsêmani, quando ele pede para Pedro, Tiago e João esperar um pouco lá, e ele vai mais um pouco mais além, e começa a orar e chorar diante de Deus. Quando ele volta aos seus discípulos, aos 3, eles os encontra dormindo. Você sabe o que Jesus diz a eles, principalmente a Pedro? Ele vai dizer assim: Pedro, nem por uma hora você consegue velar comigo. É como se Jesus olhasse para nós, olhasse para esse mundo e dissesse: estou procurando alguém que chora comigo, que se lamenta comigo. E nós estamos preocupados com outras coisas, e não em chorar diante de Deus, e não em clamar a Deus, primeiramente por nós mesmos, e depois por esse mundo que caminha para o abismo. Para a gente encerrar, irmãos, eu queria ler um texto lá em Neemias. Queria que você fosse comigo lá em Neemias, no capítulo 1. Neemias capítulo 1. O versículo 4. Se você se lembra do livro de Neemias, Neemias era o copeiro do rei, um judeu que temia Deus. E ele escuta, chega aos seus ouvidos, que Jerusalém está em ruínas, o templo destruído. Ele escuta que o seu povo está se afastando de Deus. E ao ouvir essas palavras,
meus irmãos, no versículo 4, Neemias vai dizer assim, Neemias capítulo 1, versículo 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Você compreende agora o que eu estou dizendo? Você compreende o tipo de choro que Deus busca em nós? Eu vou repetir para você. Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. No versículo 7, Neemias vai dizer assim, na sua oração: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu povo, ao teu servo Moisés. Você percebe que a cidade estava em ruína, um caos, mas na sua oração ele se lamentava e dizendo: Senhor, nos perdoa, porque estamos caminhando para longe do Senhor. Estamos caminhando para longe do Senhor. Meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, você que está ouvindo essas palavras, o Senhor Jesus espera que nós venhamos a chorar quando olhamos a situação desse mundo, quando olhamos as pessoas desse mundo, como encontra, o caos que encontra esse mundo. O povo está perdido, o povo não sabe para onde ir. Um diz, olha, fecha tudo, o outro diz, abre tudo. Um diz, vai fechar isso, o outro diz, pode abrir isso. As pessoas não sabem o que fazer. Vocês não têm ideia, irmãos, de quantas pessoas, quando me vê no portão da igreja, passam aqui e querem conversar e perguntam quando a igreja vai abrir e querem, de certa forma, achar um conforto na igreja. Talvez você não saiba, você não tenha noção dessas coisas. Talvez você está na sua casa nesse momento e você não sabe muitas coisas do que está acontecendo lá fora. O lamento e o desespero das pessoas em procurar a Deus, em encontrar conforto em Deus. Isso deve fazer com que a gente se lamente diante de Deus. Isso deve fazer com que a gente chore diante dEle. Foi esse sentimento que Neemias teve quando olhou para o seu povo e viu que o seu povo estava caminhando para longe da presença de Deus. Olha, irmãos, nós devemos chorar e nos lamentar a cada dia diante de Deus. Eu tenho certeza que você tem familiar seu que não conhece Jesus, que está indo em direção ao abismo. Você tem amigos e você tem chorado por eles. Você tem se lamentado por eles. Você tem chorado por você mesmo, pelos seus próprios pecados. Reflita nessa mensagem, reflita nessa pregação. Entenda que quando a gente atingir esse choro,
Quando Jesus olhar para a sua vida e ver esse choro na sua vida, aí sim você será consolado por Ele. Enquanto nós estivermos aqui, meus amados, nós devemos, a cada dia, como Neemias aqui, a cada dia, chorar e se lamentar diante de Deus, pelos nossos pecados e pelos pecados que estão aí, pelas pessoas que estão nesse mundo aí, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor, ó Deus, eu quero colocar cada pessoa que ouviu essa palavra, ó Deus, e sentiu que ela precisa mudar, que ela precisa se lamentar, que ela precisa chorar, mas não um choro emocional, um choro verdadeiro diante do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que nesse momento caíram em si e perceberam as suas misérias e os seus pecados, peço a Deus que o Senhor console através da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor os console através do Teu abraço, da Tua misericórdia e da Tua graça, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida, que o nosso Senhor Jesus Cristo te guarde, que o nosso Senhor Jesus guie a sua vida aonde quer que você esteja nesse momento, que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração. Amém? O grupo de louvor vai cantar mais uma música e depois, não vou falar que estamos nos despedindo, né? Que saudade de se despedir dos irmãos ali na porta. Mas Deus abençoe a sua vida, tá? Um bom resto de semana, em nome do Senhor Jesus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci.
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Eu quero desejar uma excelente semana a todos, que Deus abençoe a cada um aí no seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja vendo, assistindo esse culto. Amém? Uma boa semana a todos. Boa noite.